tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho de um dos testemunhos que eu tenho, vivido com o Senhor nesses anos de caminhada. E eu espero que você se identifique, se você se identificar com essa história, e que a mensagem de hoje ela fale ao seu coração, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre erros e acertos, sobre as consequências dos nossos erros. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui, a indicação dele para que você olhe, para que você entenda o que eu vou falar agora. Naquele vídeo eu falei que em certos momentos da nossa vida a gente acaba passando por circunstâncias que são resultado das nossas decisões ou das nossas ações erradas do passado. Ou seja, a gente acaba vivendo o que a lei da semeadura diz. Se você planta algo, você também vai colher algo. Se você planta o mal, você também vai colher, terá uma colheita mal, uma má colheita. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. A lei da semeadura diz isso. Então, existem, às vezes, na nossa vida que a gente, querendo fazer o certo, a gente toma atitudes erradas, a gente toma decisões erradas e acaba vivendo as consequências dessas decisões. Uma hora ou outra, o peso das consequências vem sobre nós. E nesses momentos a gente às vezes se envergonha de chegar na presença do Senhor, de pedir a ajuda dele, porque você tem consciência que aquilo que você está vivendo é realmente a consequência do seu erro, da sua falha. E aí você acha que tem que passar por aquilo tudo sozinho. Então, e eu quero te dizer que não, você não é obrigado a sofrer sozinho. O Senhor, ele é tão bom, a bondade do Senhor é tão grande, as misericórdias do Senhor é tão grande, que até às vezes em situações que nós estamos passando por consequência dos nossos erros, ele nos traz um consolo, ele nos traz uma paz, de que tudo vai dar certo. Isso se nós nos arrependermos. Não é quando aquela situação que você está vivendo no erro, você tá cometendo os erros, está passando pelas consequências dos erros e você insiste em errar e não abandonar aquela falha, aquelas decisões erradas que você tomou e quer buscar a ajuda de Deus para ele te ajudar a passar por aquela situação sem abandonar o erro ou o pecado, dependendo da situação. Então, assim, Deus, ele vai estar disposto a lhe ajudar se você se arrepender primeiro. Então, existe um princípio primeiro que deve ser cumprido. Você está passando, vamos supor, um exemplo, você está passando por uma situação, uma consequência de um erro seu. Você reconheceu aquele erro, confessou para o Senhor o pecado, se arrependeu e pediu perdão por esse erro. E no momento que você está vivendo ali aquela consequência, você reconhece, Senhor, eu sei que eu estou passando isso daqui por conta dos meus erros, mas me ajuda. Ou seja, houve um princípio inicial em que você pediu perdão ao Senhor e isso lhe deu acesso à graça dele, lhe deu acesso à misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Agora, se você insiste em errar, insiste em continuar no erro e pedir a ajuda do Senhor, ele pode até lhe ajudar, porque, enfim, Deus pode todas as coisas, Existem circunstâncias e circunstâncias, mas eu acredito, pela Bíblia, pelo que a palavra de Deus diz, que o Senhor se afasta daqueles que resistem a Ele. Aqueles que são orgulhosos, aqueles que não querem ouvir a sua voz, ele vai realmente calar para você. Ele vai se calar para você porque você escolheu não segui-lo, escolheu não ter a ajuda dele, escolheu não servi-lo e nem cumprir os princípios que ele tem na palavra do Senhor, entende? Então, nas circunstâncias em que você está passando por um erro, por uma consequência dos erros que você passou, se você se arrependeu, se você confessou o seu pecado ao Senhor, confessou o seu pecado a alguém, porque lá em Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura, para que haja processo da cura. Se você confessou os seus pecados a uma pessoa, uma liderança. Agora, um detalhe aqui, não é confessar o pecado para o amigo ou para a amiga que só vai dizer, beleza, você errou, eu também erro, Não é aquela pessoa que simplesmente vai ouvir por ouvir, mas alguém que vai poder te acompanhar e te aconselhar, ok? Então procura um líder, um pastor, uma pessoa que possa lhe acompanhar nessa caminhada
nesse processo de libertação, de cura, de graça que você precisa para passar pelo processo da consequência. Então, para deixar mais claro, um exemplo. Houve circunstâncias na minha vida em que eu cometi erros, consciente de que aquilo não ia agradar ao Senhor, consciente de que a minha decisão não era a vontade de Deus para a minha vida. E ainda assim, por essa natureza humana nossa pecaminosa, eu resolvi seguir as minhas vontades, os meus desejos e fazer aquilo que eu queria. Pouco tempo depois, alguns meses depois, as consequências daquelas minhas decisões chegaram com tudo. Eu quase morri, na verdade, né? Eu sofri questões de ansiedade, de pânico, justamente por conta do peso da culpa do pecado que estava sobre a minha vida. Quando eu reconheci que realmente aquela situação era por conta das escolhas erradas que eu estava vivendo, das decisões erradas que eu estava vivendo, eu me arrependi mesmo, de verdade. Eu me quebrantei na presença do Senhor, abri a minha boca, confessei: Senhor, eu estou passando por isso, eu sei que eu estou passando por isso daqui, por conta dos erros que eu passei, por conta das escolhas erradas que eu fiz, por conta deliberadamente eu ter ido lá e feito aquilo que o Senhor disse que não era para eu fazer. Então eu me arrependo, Senhor. Hoje eu vejo que Tu estava certa e não eu. Hoje eu vejo que o Senhor é que tem planos de paz para mim, que o Senhor queria me proteger o meu coração, a minha vida, proteger as pessoas ao meu redor dessas consequências que eu estou vivendo hoje. Então eu me arrependi, chamei o meu líder, o meu pastor, e confessei para ele, conversei com ele e falei: pastor, isso e aquilo, contei absolutamente tudo para ele. E fiquei à disposição da disciplina do Senhor. Eu sabia que o que eu estava vivendo era frutos do pecado que eu estava colhendo. Mas eu não queria mais que tivesse o preço da opressão. Eu não queria mais passar por aquilo. Eu me arrependi e pedi a ajuda do Senhor e pedi a ajuda das pessoas que podiam me ajudar, os meus líderes espirituais. E busquei a ajuda do Senhor para que Ele passasse todo aquele processo comigo. Não foi fácil, foi difícil. Foram meses e meses sofrendo, com o peso da culpa no meu coração, com o peso das consequências do pecado. Mas o que eu sabia que eu estava passando por aquela situação, mas que o Senhor estava comigo, porque eu tinha me arrependido, eu abandonei o pecado e resolvi fazer o que era certo. Mas eu aceitei que aquelas consequências que eu estava passando eram por culpa minha. Mas o Senhor é tão bondoso, tão fiel, que Ele disse assim: eu sei que a culpa é sua, que afinal de contas você errou, mas eu estou com você porque você abandonou o pecado e a partir de agora eu vou levar com você essa cruz, eu vou passar com você esse momento. E eu tive tudo durante todo o processo, eu senti claramente, eu vivi com a presença do Espírito Santo do meu lado, me consolando, estando comigo. Ele não deixou que eu não passasse pelas consequências, eu passei por todas elas, mas Ele passou comigo. Então eu te encorajo hoje, se você está ainda, né, nessa zona de que você não consegue sair do pecado, você não consegue deixar o pecado, comece desde agora, aos poucos, ainda que com pouca fé que você tenha, ainda que com poucas forças que você tenha. Comece agora a orar: Senhor, me mostra como eu estou, abre os meus olhos, pela Tua misericórdia eu peço, em nome de Jesus, abre os meus olhos para ver como eu estou e transforma a minha vida, e vai mudando a minha vida. E o Senhor, Ele vai começar a falar com você, Ele vai começar a lhe mostrar, e em algum momento você vai ter forças para se arrepender, de falar com o Senhor, de você confessar os seus pecados e o Senhor vai lhe perdoar. Então fique com essa palavra, se sinta à vontade para compartilhar essa mensagem se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, e que o Senhor Jesus abençoe a você nessa caminhada, nos abençoe na caminhada que nós estamos vivendo com Ele. Então, Deus abençoe, um abraço grande, até mais.